capítulo 2 de Gênesis, o versículo é o 8 e o 9. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? Eu acho interessante Moisés usar a expressão "e plantou o Senhor Deus um jardim". O Senhor Deus. Quando nós olhamos aqui, Júnior, no capítulo 1, no princípio criou Deus, o versículo 1. No versículo 2 você vai encontrar "e o Espírito de Deus". No versículo 3 você vai encontrar a seguinte expressão: "e disse Deus". No versículo 4, "e viu Deus". No versículo 5, "e Deus chamou a luz boa, a luz dia, e as trevas chamou noite". Versículo 6, "e disse Deus". E se você correr todo o capítulo 1, você vai encontrar essa expressão, Deus. Mas quando nós entramos aqui no capítulo 2, no versículo 3, vai encerrar aqui um ciclo. Tenha o cuidado de olhar o versículo 3. "E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera". Então Deus, ele termina tudo. Diga comigo: Deus cria todas as coisas. Ele é o Deus das coisas. O Salmo diz assim: "Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o homem e tudo que nele há". Deus é o Deus das coisas. Por que você está dizendo isso, Daniel? Porque a partir do versículo 4, eu não sei se na sua Bíblia tem até um título aí, algumas Bíblias têm um título: A Origem da Humanidade. Essas são as origens dos céus e da terra quando foram criadas, ponto e vírgula. E aqui está o detalhe: no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Quando Deus forma o homem, ele não é mais Deus, ele passa a ser Senhor. Quem está pegando? Amém ou não? Ele é Senhor, porque Deus é o Deus das coisas, mas do homem ele é Senhor. Amém ou não? Se você sair fora dessa célula, se você sair fora da igreja, se você perguntar para alguém que não é cristão lá no teu serviço e falar para ele assim: "Você tem Deus?", ele vai dizer assim: "Eu tenho Deus". Se você falar "Deus te abençoe", ele vai dizer: "Deus te abençoe", porque ele tem Deus. Fala para alguém aí: "Você tem Deus, querido?" Você tem, sim ou não? Nós temos Deus, todo mundo tem Deus. Quem nunca falou "Deus te abençoe"? Mas não se trata se você tem Deus, mas se trata se Deus tem você. Não é o quanto você tem de Deus, é o quanto Deus tem de você. Amém ou não? Deus é Senhor da sua vida? Deus é Senhor da minha vida? Sim, Daniel, Deus é meu Senhor. Deus é o Senhor da nossa vida. Porque eu aceitei a Jesus e eu estou na igreja, eu vou na célula. Mas olha que interessante, o versículo 3. Aliás, o capítulo 3, vai comigo no capítulo 3. "Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito". Quem fez? Quem? O Senhor Deus fez. "E esta disse à mulher", esta quem? A serpente, ok? E o que a serpente vai dizer? "É assim que Deus disse". Perceba que a serpente não diz "o Senhor Deus disse". Ela disse "é assim que Deus disse", porque Deus é o Deus da serpente, mas não é Senhor dela. Aonde está a serpente, gente? Onde é que a serpente está? Diga comigo: no jardim. Gente, não é porque você está dentro da igreja que você está impedido de receber ataques do inimigo.
Não é porque você foi batizado, não é porque você está dentro da casa de Deus, vivendo, desfrutando da comunhão com o Senhor, que Deus é o teu Senhor. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a dar ouvido para a serpente, olha o que acontece. Qual é a resposta de Eva? Versículo 2: e disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Versículo 3: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele. Deise, aqui, no mínimo ela devia ter falado, no mínimo ela devia falar, o Senhor Deus disse. Mas qual é o problema aqui, Ju? O problema é que quando eu estou dentro do jardim, eu estou dentro do lugar de comunhão, eu estou dentro da casa de Deus, mas eu começo a dar ouvido para a serpente, Deus para de ser Senhor da minha vida. Porque a gente tem aquela falsa ideia de que se eu estou na igreja, eu sou santo, eu sou isso, eu sou aquilo. Tem um teólogo muito respeitado no Brasil hoje, eu amo muito a vida dele, e ele diz assim, que Eva não caiu porque comeu do fruto, ela comeu do fruto porque ela estava caída. Perceba, você não cai quando comete o pecado, você só comete o pecado porque você já está caído. Fala para alguém aí, dá um glória a Deus, nem se for para disfarçar, irmão. Meu Deus, é pesada essa palavra, hein? Mas o que você está dizendo, Daniel? O que você está falando? Eu estou dizendo, querido, que mesmo no jardim do Éden, naquele lugar maravilhoso, mesmo assim o diabo conseguiu um jeito, eu não sei como, mas conseguiu um jeito de ludibriar a mulher, de enganar a mulher. Vamos entender um pouquinho, volta no capítulo 2, vamos entender um pouquinho desse lugar. Olha o versículo 8, plantou o Senhor Deus, diga comigo, Ele é Senhor da tua vida? Diga aí, Ele é Senhor da sua vida? Diga aí. Daniel, como é que eu sei se Ele é Senhor da minha vida? Com o que você passa mais tempo? Você gasta o seu tempo com o quê? Isso é o Senhor da sua vida. Silêncio profundo esse, né? O Senhor Deus planta um jardim diga comigo, no Éden. Então quer dizer que o Éden não é o jardim. Pegou, Tiago? Um jardim foi plantado no Éden. O que é o Éden? Éden é uma palavra hebraica que foi transliterada, não foi traduzida, significa terra de delícia. Porque Deus, quando foi projetar algo para você, Ele sonhou o melhor. Tava para ter dado um glória a Deus aí. Interessante. Paulo vai escrever aos Romanos no capítulo 12, e ele vai dizer assim, a vontade de Deus é? Diga comigo, boa. E se você pegar o capítulo 1, ali no finalzinho, você vai ver que assim, e Deus viu que era bom tudo o que Ele tinha feito. Mas a vontade de Deus, ela também é agradável, mas no final ela será perfeita. A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Mas Deus faz a terra, Ju, no primeiro nível. E o primeiro nível é um paraíso. Glória a Deus. Eita glória. Quase que eu dei um tapa aqui, irmão. Eita glória. Diga comigo, o nível bom já é um paraíso. Imagina o que o olho não viu e o que o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem.
Isso é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu não sei você, mas eu amo a Deus, irmão. Você ama a Deus aí, querido? Você pode levantar sua mão e dizer: oh Jesus, eu te amo. Aleluia. Oh Jesus. Ai, o que Deus tem preparado. Paulo disse assim: ó, você não tem capacidade, eu não tenho capacidade de imaginar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus ainda tem mais 2 níveis, irmão, para crescer depois dessa terra. Mas é um Éden. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden para as bandas do Oriente. Você precisa prestar atenção nos detalhes. Gledson, a Bíblia é o livro dos detalhes. E a gente precisa meditar em cada vírgula, cada ponto que está aqui. Quando a Bíblia está dizendo do lado oriental, diga comigo, para a porta virada para o Oriente. Diga, a porta virada para o Oriente, aonde o sol nasce. Todo tabernáculo na Bíblia, a porta dele é para o Oriente. O que significa isso? Significa que o melhor lugar da terra não será perfeito sem a presença de Deus. Glória a Deus. Naquele lugar bom, naquele lugar maravilhoso, Deus falou assim: está faltando uma coisa. Tem que ter um lugar para eu me encontrar com o homem. Fala para alguém: tudo que você precisa é de um jardim, porque esse jardim trará intimidade com o Criador. Dá para dar um glória a Deus aí, irmão? Deus planta um jardim, faz um tabernáculo, Eric, um ponto de encontro. Olha que interessante. E pôs ali o homem que tinha formado. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Deus forma o homem. Diga comigo, forma. Deus não gera o homem com as suas mãos. Ele forma o homem. Zacarias capítulo 12 diz que o espírito do homem é gerado em Deus. Paulo também vai dizer aos Efésios que Deus nos elegeu nele. Diga comigo, Deus me elegeu nele. Fala para alguém aí, você é a cara do Pai. Dá para dar um glória aí, irmão? Não. Você não é obra das mãos de Deus. Luiz Hermínio diz que você é obra do coração de Deus. E o homem é formado na terra, é colocado na terra. E olha que interessante, pôs ali o homem que tinha formado. Deus planta um jardim, pega essa aqui, essa é muito forte. Deus planta um jardim e coloca o homem. É como se Deus estivesse falando assim: ó, teu lugar, Eric, é aqui, ó, no jardim da intimidade. Deixa eu te mostrar uma outra coisa, olha o texto. Deus coloca o homem no jardim, e naquele momento, olha o que a Bíblia diz: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista. Perceba que o jardim começa a florescer depois que o homem é colocado no jardim. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus não está em lugares, a bênção de Deus está sobre pessoas. Você carrega a bênção de Deus, você carrega a glória de Deus. Levanta a sua mão aí, levanta a sua mão. Eu quero profetizar que aonde você foi colocado, onde Deus te colocou, ali vai florescer, ali vai prosperar, porque ali há comunhão e ali há liberdade. Você está ali e ali vai florescer, porque a bênção de Deus está sobre você. Quem recebe essa palavra aí para aplaudir e glorificar o nome de Jesus nessa noite? Amém ou não? O jardim floresce quando o homem é colocado ali. Quando Deus coloca o homem ali, o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista. Diga comigo, agradável à vista. Interessante. Interessante. Alguém
pode pregar e dizer, né? Ah, eu não preciso de prata, não preciso de ouro, eu não preciso de lugar bom. Mas interessante, quando Deus coloca o homem, a primeira coisa que brota, que frutifica é uma árvore agradável à vista. É como se Deus estivesse dizendo, eu gosto de ambiente bonito. Quando Deus te coloca em um lugar, Ele faz com que você floresça. E quando as pessoas olham para você, elas não veem mais o natural. Talvez você já teve essa experiência, igual eu. Você já está andando na rua e alguém virar para você e falar assim, você tem alguma coisa diferente? O que você tem? Você tem alguma coisa diferente? Eu vivo no jardim da intimidade. Os ambientes ficam mais bonitos quando você aparece. Mas não é por causa da Laisa, da Renata, da Juliana, do Danilo. É por causa da presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas existe um ditado judaico que diz assim: o sol nunca viu o lado escuro da lua. Interessante isso. Interessante isso. Talvez a primeira vez que eu ouvi esse ditado eu falei assim, ué, mas o sol nunca viu o lado escuro da lua. Não deu para entender muita coisa não. Mas significa que quando tudo que eu enxergo nas pessoas é escuridão, talvez eu perdi o poder de iluminá-las. Aleluia. Glória a Deus. Você já viu alguém, não precisa falar assim quem é o nome da pessoa não, tá? Mas você já viu alguém que só vê coisa ruim? Tá chovendo. Nossa, tá chovendo. Saiu o sol. Nossa, saiu o sol. Tem gente que nada tá bom para ele. Mas para quem é sol, para quem tem o poder de iluminar, sempre tem uma coisa boa. Se tá chovendo, é porque Deus quer fazer crescer e florescer. Glória a Deus. Se o sol veio, é porque o sol da justiça está brilhando e Deus tem um tempo bom para nós. Amém ou não? Paulo disse, tudo é puro para os puros. Tudo é puro para os puros. O que significa isso? Significa, irmão, que a beleza está nos olhos de quem vê. E a maldade está nos olhos de quem vê. Jesus disse assim, ó, se o seu coração, se os seus olhos, melhor dizendo, forem bons ou claros, todo o seu corpo será bom. Quem está pegando? Depende da tua visão. Diga para alguém aí, Deus tem uma árvore boa à vista. Eu quero profetizar aí na sua vida, em nome de Jesus, que você vai começar a enxergar a beleza, as coisas boas. Aquilo que é mal, eu quero crer que nós vamos até enxergar, mas não vamos dar ênfase, porque Deus tem uma terra boa para nós. Deus tem um lugar bom para nós. Deus tem um Éden para nós. Alguém recebe essa palavra aí? Amém. Mas a Bíblia diz assim que além da árvore agradável à vista, tinha uma árvore boa para se comer. Olha que interessante. Eu vi um profeta dizendo uma frase que eu achei fantástica. Pastor Juscelio, se não me falha a memória. Do Éden até hoje, o que determina vida ou morte é o que você escolhe para comer.
Eu achei tão profundo isso. Porque o que determina vida ou morte é a sua fonte. O que determina vida ou morte é da onde você busca o seu alimento. E é claro que a gente não está falando de comida aqui. É claro que eu não estou falando de carboidrato, de glicose. É claro que eu estou falando do fruto da vida ou o fruto da morte. Amém ou não? O que a gente está buscando, o que a gente está escolhendo? O pastor Isaac me deu uma revelação fantástica sobre isso. Eu achei lindo. Ele disse assim: é muito bom você se alimentar do que os discípulos entregam. Perceba, uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, aproximadamente 15.000 pessoas está com fome. 3 dias Jesus está com eles pregando a palavra. Interessante que em 3 dias eles não sentem fome, porque verdadeiramente Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Glória a Deus. Jesus está pregando, Eric, e eles não sentem fome, mas no 3º dia Jesus fala: nós não podemos despedi-los, porque senão certamente eles morrerão no caminho de fome. Onde Jesus não está, há muita fome. Ei, irmão, entenda isso. O alimento que você precisa está no jardim da intimidade. Glória a Deus. O alimento que mata a sua fome, que mata a sua sede, está no jardim da intimidade. Amém ou não? Glória a Deus. Jesus pergunta para a multidão e diz: e aí, vocês têm alguma coisa? Tem alguma coisa aí? Alguém tem 5 pães e 2 peixinhos. E o interessante, Jesus, é que 5 pães e 2 peixinhos nas minhas mãos é só 5 pães e 2 peixinhos. Mas nas mãos de Jesus é alimento para uma multidão. Oh, glória. Fala para alguém aí, fala para alguém: entrega na mão de Jesus, irmão. Vai valer a pena, querido. Amém ou não? Amém. Interessante, Jesus pega aquela oferta, levanta a oferta e diz: Pai, graças eu te dou. Olha Jesus te ensinando a receber milagre, irmão. Não peça não, agradeça, porque Ele já te deu. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Irmão, você está pedindo coisa que já é sua. Você pede coisa que já é sua. Jesus está dizendo aí: usa a tua fé hoje. Ele já te entregou nas suas mãos, somente agradeça. Só agradeça, porque não importa o caminho, vai chegar nas tuas mãos. Alguém para receber aí? Quando ele agradece, o milagre é feito, os pães são repartidos. Só que Jesus entrega pão a discípulos. Jesus entrega pão a discípulos. E os discípulos distribuem para a multidão. A multidão come e se farta. A Bíblia diz que eles se fartaram. Ei, entenda isso, ó, pega isso. Jesus não quer só te fartar. Jesus quer entregar nas suas mãos pessoalmente. Glória a Deus. Glória a Deus. Você não nasceu para ser multidão. Você nasceu para ser discípulo. Glória a Deus. Quem é a sua fonte? Pergunta para alguém com muito carinho assim, ó. Quem é a sua fonte? É discípulo ou é multidão? Daniel, o que você está dizendo? Eu não posso ouvir uma palavra no YouTube? Eu não posso ouvir uma pregação? Eu não posso ouvir um louvor? Não, não é isso. Eu estou dizendo que isso é bom. Eu estou dizendo que isso é bom. É bom você buscar uma palavra no YouTube, você se edificar. O problema é quando essa é a sua única fonte. Quem está pegando? Amém ou não? O problema é quando essa é a sua única fonte. E Jesus está falando:
A fonte que você precisa está no jardim da intimidade. Está no secreto. Amém ou não? Tem alimento bom para você lá. Alimento que mata sua fome e te sacia. Irmão, existe uma fome dentro de você que comida nenhuma vai saciar. E olha que de comida eu entendo. Existe uma sede em nós que somente Jesus pode saciar. Jesus encontrou com uma mulher que eu e você talvez não gostaria de encontrar, de uma forma proposital, com um propósito. Jesus vira para os discípulos e diz: vamos daqui e vamos passar por Samaria. E alguém deve questionar Jesus e dizer: mas por que por Samaria? Não tem estrada boa para Samaria, não tem estrada que vai para Samaria, e as que tem são precárias. Os samaritanos, existiam alguns samaritanos radicais que assaltavam, eram extremamente perigosos. Mas Jesus não se movia por lógica, Fabi, Jesus se movia por projetos e propósitos dos céus. Glória a Deus, aleluia. Ei, entenda uma coisa, Jesus se move por propósito. Quando ele chega naquele poço, meio-dia, Sicar, é um deserto que faz 60 graus na sombra. E a Bíblia diz assim: Jesus, cansado do caminho, se assenta e diz para o discípulo: vai buscar pão lá em Samaria. Só fica Jesus e João. Como é que você sabe que fica só Jesus e João? João é o único evangelho que narra essa história. Quando Jesus está ali, chega uma mulher. Os samaritanos, o texto é bem claro, João capítulo 4, os samaritanos não falavam com os judeus. A mulher, quando vê as vestes de Jesus, julga a aparência, porque é isso que a gente é bom, né? Eu vou falar, posso falar ou não posso? Vai doer um pouco, mas eu vou falar. A gente é samaritano, rejeitado por todo mundo. A Bíblia diz que dos rejeitados aquela mulher era rejeitada, mas mesmo assim ela se pegou no pouco da religião dela para se sair bonito com um inimigo judeu. E ela diz assim: como é que, sendo judeu, você me pede água, sendo eu mulher samaritana? Olha que interessante, né? Jesus pede para ela: me dá de beber. E ela responde: como é que você me pede água? Porque a visão dela, Adri, ele não é só um judeu, ele é um rabino judeu. E um rabino judeu, na percepção dela, é aquele que ensina que ela não presta, porque ela é samaritana. Quem está pegando? Ele ensina que o meu povo é o pior que existe, é a escória da humanidade. Como ele tem audácia de me pedir água? Irmão, se você vê um cachorro sarnento na rua com sede, você nega água para ele? Mas em nome da religião muita gente mata, né? Mas eu amo Jesus porque Jesus, ele é um humano. Glória a Deus. Quando aquela mulher cai em si, quando ela diz isso, sabe o que Jesus fala para ela? Ah, mulher, você só me fala isso porque você não sabe quem eu sou. Porque se você soubesse, você me pediria e eu lhe daria água viva. Jesus sempre vai te oferecer, ele sempre vai pedir a você o que você precisa. Me dá água, porque na verdade é ele que quer te dar água. Jesus marca um encontro com aquela mulher no deserto de Sicar, porque a vida daquela mulher era aquele deserto.
Jesus marca um encontro com aquela mulher naquele deserto, porque a vida dela era aquele deserto. Mas está aqui quem é maior do que Jacó. Eu sou a fonte de Jacó. Me dá dessa água. Me dá dessa água. Jesus jamais vai resistir a esse pedido. Tudo que você pedir no jardim da intimidade com o coração quebrantado, você receberá. Aquela mulher chega aparentemente como uma prostituta, uma mulher de vida fácil. Mas em menos de 10 minutos de conversa, acredito eu, ela volta como uma missionária. E a Bíblia diz que Jesus prega para os samaritanos 3 dias e eles se convertem. Fala para alguém aí, essa sede só será saciada em Jesus. Amém ou não? Árvore boa para se comer. Eu aprendo aqui que a nossa fome, a nossa sede está no jardim da intimidade. Mas nós precisamos entender uma coisa. O centro do jardim da intimidade não sou eu. O centro do jardim da intimidade não é você. O que estava no centro era a árvore da vida. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmão, o centro do jardim da intimidade é Cristo. Ei, pega isso aqui. Às vezes a gente vai para o jardim da intimidade, para aquele momento de comunhão, e a gente só fala. Minha pastora, um dia, a pastora Janete deu uma palavra, e ela disse assim: às vezes nós abraçamos o Senhor como quem abraça e põe a mão nos bolsos. Como se pudesse arrancar o que nos convém. A gente chega no jardim da intimidade e começa a dizer: Senhor, me dá, Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor, me dá, Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso. O que é oração, irmão? É um diálogo? É uma conversa? Sim ou não? Sim. Uma conversa é 2 pessoas, sim ou não? Mas por que a gente faz da oração um monólogo? Eu meditando nessa palavra, o Senhor falou ao meu coração: Daniel, como é que eu vou falar com você, sendo que você chega, fala, e a hora que você termina de falar, você levanta e vai embora? Como é que você quer ouvir a minha voz, sendo que na hora que eu vou falar, você está saindo, eu tenho que gritar: volta aqui, volta, oh! Quando você achar que falou tudo que devia, espere, porque você vai ouvir a voz dele. Glória a Deus. Aleluia. Você vai ouvir a voz dele. A Bíblia diz que Deus vinha todos os dias pela viração do dia. Vai no capítulo 3. No capítulo 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, versículo 3: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, diga comigo, a serpente disse à mulher. Bom, eu não sei você, mas se um dia um animal conversar comigo, eu corro uma semana. A pessoa, você quem tem cachorro aqui? Você chegou em casa, Lili, eu tenho uma Shih Tzu, se ela chegar e falar assim: e aí, o culto foi bom? Menino,
Meu Deus do céu. Estranho a cobra falar e a Eva. Eu falo, sai dela agora. Misericórdia. Mas a Bíblia diz que ela falou e Eva deu trela para ela. Engraçado que depois que a serpente diz isso, olha o versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Irmão, o maior problema do diabo é que o homem já existia como Deus. O homem era na terra o que Deus é no céu, irmão. Você me prova? Provo. Olha o texto. Deus falou assim, Deus fez todos os animais. Ele disse, ó, brote a terra produz animais. Mar produz animais. E a Bíblia diz assim, ó, Deus trouxe cada um para Adão dar o nome, porque a autoridade da terra estava sobre Adão. Quem pegou? Engraçado, não sei se você já percebeu, mas tudo na vida é do tamanho do nome que você dá. Um problema só é grande se você dá esse nome para ele. Um problema só é grande dependendo do nome que você dá. Mas fica tranquilo, não importa o nome que você dá. Segundo Filipenses, Jesus tem um nome sobre todo nome. Olha que interessante. O diabo conseguiu colocar atenção na única coisa que eles não podiam tocar, na verdade, comer. Irmão, você não deve viver para não pecar. Você deve viver para agradar a Deus. Qual a diferença de viver para não pecar? O seu foco está no pecado. Por que eu tenho que ter o foco para agradar a Deus? Porque o teu foco está no Senhor. Amém? É questão de visão. É questão aonde está o seu foco. Aonde está o seu coração. A Bíblia vai dizer em Provérbios que aonde está o seu coração está o seu tesouro. E se sua vida é para agradar o Senhor, você está focando nele, meditando na palavra dele. E segundo Paulo, nós devemos pensar em tudo que é do alto, tudo que é de cima, amém? Tudo que é bom. Mas o diabo conseguiu trazer a atenção de Eva para a única coisa que não podia. Quem está comigo aqui? Quando ela olha, ela vê, versículo 6, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Diz para mim, irmão, no jardim da intimidade não tinha árvore boa para se comer? E agradável aos olhos. No jardim da intimidade não tinha árvore agradável aos olhos? E árvore desejável para dar entendimento. Não tinha a árvore da vida no centro do jardim? Que era a própria sabedoria, porque a árvore simboliza Cristo. Quem está pegando? O que Deus fez? Eu vou falar, irmão, não sei se você vai gostar não, mas tudo que tinha naquele fruto, era tudo que estava disponível. Aquele fruto era o dízimo de Deus. Olha o princípio, de tudo que você tem, não toca no que é do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Um monte de gente vai me maiar o trigo na internet por causa disso aqui. Mas é a realidade. Ou eu estou errado? Eles tinham tudo que aquele fruto tinha, estava à disposição deles, sim ou não? Perceba uma coisa, o diabo sempre vai oferecer para você o que você já tem. Mas ele vai oferecer de uma outra maneira, tentando te ludibriar. E a Bíblia diz que ela tomou e comeu do fruto. Diga comigo, Eva pegou o fruto
e trouxe a Adão. Isso é muito importante. Daqui um pouquinho você vai entender. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Diga comigo, estavam nus. E coseram e costuraram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus. Olha esse texto, irmão, que passeava no jardim. Olha essa expressão, passeava no jardim. Deus não desceu como Zeus, com um raio na mão, dizendo: cadê vocês, pecadores? A voz passeava, É como se Deus estivesse dizendo assim: Adriano, cadê você? Danilo, estou aqui para o nosso encontro, cadê você? A voz passeava. Será que Deus não sabia o que eles tinham feito? Será que Deus não sabia? Diga para alguém: Deus sabe exatamente o que você fez, mas a voz dele continua passeando. Deus sabe exatamente quem você é. Eu vou falar mais. E ele sabendo quem você é, nada muda a opinião dele a seu respeito. Você continua sendo um filho amado. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Deus desceu e disse: cadê você? Ele não perguntou o que você fez. Ele não perguntou: miserável. Não, ele disse: Adão. Porque o teu nome revela o teu propósito. E a Bíblia diz que Jesus nos dará um nome. Um novo nome. E a Bíblia diz que eles se esconderam. Porque é assim, quando nós pecamos, nós nos escondemos. Não é Deus que foge, é o homem que foge. E o segredo está em você e a presença dele. Mas deixa eu te falar por que a gente foge. Versículo 10: e ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e eu temi, porque eu estava nu e escondi-me. Me diz uma coisa, ele não costurou folhas de figueira para si? Mas por que ele disse que estava nu? Posso falar? Porque as nossas folhas não escondem a nossa vergonha. Glória a Deus, aleluia. Pode esconder dos olhos da terra, mas jamais esconderá dos olhos dos céus. Ele se sentia sujo. Mas aí Deus virou para ele e disse: ei, eu tenho um banho para te dar. E o banho é do sangue do Cordeiro. Ei, irmão, vai lá embaixo. Versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas. Diga comigo, túnicas de pele, e os vestiu. Quando Deus faz uma túnica, isso é muito importante, gente. Túnica, diga comigo, túnica. Deus faz uma túnica. Idri, é como se Deus viesse e arrancasse aquelas folhas de figueira e falasse assim: você não precisa dessas costuras, toma essa túnica. E Adão se veste. E eu preciso te mostrar esse texto. Vai em João capítulo 19. O Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 19. João capítulo 19. Glória a Deus.
Tem alguém que pode dizer glória a Deus aí? Glória a Deus, aleluia. Versículo 23. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes, diga comigo, as suas vestes. E também, vamos lá, e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, ponto e vírgula, e também a túnica, ponto final. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Perceba uma coisa, os soldados pegaram as vestes de Jesus, e eles rasgaram as vestes de Jesus. A túnica era, Tiago, uma roupa íntima, uma roupa que ficava por baixo daquela roupa que ficava à mostra. Quem está pegando? Por que a roupa, as vestes de Jesus, Alexandre, pôde ser rasgada? Posso falar? Jesus não está nem aí o que você mostra para os outros. Deus não está nem aí com o que você mostra para os outros. Mas a Bíblia diz que a túnica de Jesus não tinha emenda, porque a vida secreta de Jesus não tinha costura, era perfeita. Glória a Deus. Jesus não está preocupado com a minha performance em público, Ele está preocupado com o meu jardim secreto, o meu jardim da intimidade. Irmão, sabe por que Jesus morreu nu naquela cruz? Porque Ele morreu nu naquela cruz. Porque o recado de Deus é: ei Adão, o problema não é você estar nu, o problema é você costurar folhas para si. O problema é você se vestir. Porque quando Ele se veste, é como se Ele estivesse se vestindo de Gálatas capítulo 5, das obras da carne, de lascívia, de maldade, de incredulidade, de avareza. Mas quando Jesus morre naquela cruz e as suas vestes são rasgadas, é como se Ele estivesse desfazendo dessa obra. E Ele morre como no princípio, porque Deus nos quer assim, sem roupa, sem máscaras. Ele quer a gente como somos, no jardim da intimidade. Não há espaço para as vestes, porque as vestes, Renata, pode impressionar o mundo, mas a túnica sem emenda impressiona o Criador. Quem pode dar um glória a Deus e um aplauso para Jesus aí? Jesus morre naquela cruz. Jesus morre nu. Vai no capítulo 20. Versículo 15. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? E ela, cuidando que era o jardineiro, diga comigo, o jardineiro. Diga bem forte, o jardineiro. Ah, Jesus. E ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levastes, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse Raboni, que quer dizer mestre. E disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que lhe dissera isso. Eu achei muito extraordinário Jesus aparecer primeiro para uma mulher. Ju, o testemunho de uma mulher não era válido.
Qual é o projeto, o propósito de Deus para Jesus aparecer para uma mulher? Olha aqui, olha que interessante. Por que ela pensa que é um jardineiro? Porque a cena se repete. Deus na pessoa de Jesus, a mulher e o jardim. Jesus tem que encontrar primeiro a mulher, porque quem trouxe o fruto proibido para o homem? O primeiro recado de Jesus é: ei mulher, você não trouxe o fruto proibido? Leva o fruto da vida agora. Segundo recado, ei, vou falar. Eu vou falar. Sabe o segundo recado de Jesus para a mulher? É assim, ó, ei, não te julgaram tanto pelo que você fez? Irmão, Jesus é conhecido como semente da mulher. Todos nós sabemos que, segundo a ciência, a mulher não tem semente. Significa que a parte humana de Cristo veio da mulher. Porque o recado de Deus é: eu sou especialista em pegar suas piores tragédias e transformar na sua maior vitória. Levante a sua mão, levante a sua mão. Levante a sua mão aí agora e receba essa palavra. Ele não te julgou, ele simplesmente veio até você. Ele não te julgou, ele simplesmente veio e ele diz: eu te perdoei, e eu fiz de você aquilo que eu precisava para espalhar a minha mensagem. Aleluia. Jesus aparece para aquela mulher, para ela levar o recado: ei, diga a eles que o jardim da intimidade está liberado novamente. Fala para alguém: o jardim da intimidade está liberado novamente. Você pode ficar de pé comigo? Dá um abraço em alguém aí perto de você. Fala para ele assim, ó: fica tranquilo, o jardim da intimidade está liberado novamente. Feche seus olhos agora. Dá lugar nesse pad aí pra gente. Aumenta isso aí. Eu queria que você falasse com ele agora onde você está. Eu queria que você falasse com ele agora onde você está. Eu queria que você falasse com ele, porque ele não te julgou, ele simplesmente disse onde você está. Porque ele vai atrás de você. Você tentou até correr, mas ele disse: ei, você é precioso, você é preciosa demais para eu deixar você escapar assim. Ei, ele está dizendo: eu não abro mão de você, eu não abro mão de você, eu não abro mão de você. Ele te amou primeiro. E ele disse: ei, volta novamente. Volta novamente. Quando Jesus deu um brado naquela cruz e ele disse: está consumado, a Bíblia diz que houve um terremoto na terra, e do alto a baixo, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, para deixar bem claro para mim e para você que não é o que você fez na terra, mas é o que ele fez do céu que determina. Rabacalamassuri andaralabás. Não é o que nós fizemos, é o que ele fez. Não é o que nós fizemos, é o que ele fez. E ele está dizendo: volta, volta para o secreto, volta para o jardim da intimidade, volta
Volta porque você recebeu de graça, mas o preço foi alto. Volta porque você recebeu de graça, mas o preço foi de sangue. Volta, volta. Mas lembre-se, eu não quero roupa não. Eu quero você como você é. Eu quero você como você é. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque o jardim da intimidade está aberto. E Jesus encerra lá em Apocalipse dizendo: ao que vencer, ao vencedor, eu darei o direito de comer da árvore da vida que está no jardim de Deus. Você pode levantar a sua mão e dizer glória a Deus. Você pode levantar a sua mão e adorá-lo. Porque ao que vencer, ao vencedor, aquele que ama o Senhor mais do que tudo, Ele dará o direito de comer da árvore que está no paraíso de Deus. Ninguém pode parar o plano de Deus. Ninguém pode barrar o projeto de Deus. O projeto de Deus, a grande mensagem de Deus em Apocalipse é: ei, aquele que está sentado sobre o mais alto e sublime trono tem o controle. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o primeiro, ele é o último. Ele tem o controle da história do mundo. Ninguém pode impedir o jardim da intimidade. Oh, Ramacalassuri Andaralabai. Ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Emanaralashore Kandaralabasera Badai.